Começando com o nosso top 3, que foi Max Verstappen, que basicamente largou na frente, chegou na frente. Deixa eu ver se ele cravou a volta mais rápido. Não, foi Norris. Norris, é verdade. Norris cravou a volta mais rápida. Enfim, largou na frente, chegou na frente. Nada o atrapalhou. E ele também não fez questão nenhuma de ajudar o Pérez, a não ser dando uns incentivos de coaches ali, quase uma provocada, do tipo, olha, o meu pneu tá bom, então fala pro Pérez acelerar porque tem chão, né? É quase uma provocação, né? Que o Verstappen não ajudou em nada, tudo bem que o Pérez também não ajudou em nada, né? O Pérez não se ajudou, vamos ser bem sinceros, mas o Verstappen ficou ali na frente, não segurou o Leclerc, não segurou o Pérez, não de nada. Ele foi lá e correu. Como ele é o melhor, ele estava na frente, ponto positivo pro Verstappen, com um requinte de crueldade ainda assim pro Pérez, para falar, ó, meu, isso aqui, e ainda no final da corrida, em que posição ficou o Pérez? O Pérez foi meio atrás do Leclerc. Nossa, tão perto! Uau, eu estou tão triste. Foi bem isso mesmo, viu? Eu acho que... mas também, né? Como você falou, se o Pérez não se ajuda, como é que o Verstappen vai ajudar ele? Ele fez a corrida dele, ganhou bem, foi uma ótima corrida dele. Terceira vitória consecutiva dele ali em Abu Dhabi. 15ª vitória dele no ano, né? Ele estendeu um pouco mais o recorde, só pra você pensar, tá, gente? Número de corridas diferentes, mas ele ganhou 15. É o mesmo número de corridas que o Alan Prost e o Ayrton Senna ganharam em 88, quando a McLaren foi semi-perfeita, só faltou uma corrida pra McLaren ganhar todas. Então, não teria o que falar. Foi tranquilo, foi um passeio no parque para ele no domingo, mas ponto positivo para ele, porque ele não tem culpa se ninguém alcançou, né? Pois bem, vamos lá então. Charles Leclerc em segundo, o cara largou em terceiro e chegou em segundo, conquistou seu vice-campeonato, mais do que merecido, tá? Ele é um excelente piloto. Os erros que aconteceram ao longo do ano foi praticamente todos culpa da Ferrari. Às vezes que os erros foram dele, ele se culpava demais. Eu acho que as do Leclerc ao longo do ano ainda não são adequadas ao piloto, mas nessa corrida ele fez o que tinha que fazer. Ele foi lá atrás dos seus pontos para conseguir o vice-campeonato, conseguiu com mérito. Então, um ponto para o Monegasco, que sai com aquele gosto agridoce, né? No fim, aquele troféu biscoito de polvilho, né? Que não enche barriga, mas engana. Eu concordo. Eu acho que ele foi bem ontem, né? Eu acho que a Ferrari foi muito bem. Olha só, depois de um ano inteiro a gente descascando a Ferrari fez uma tática que arriscou bem, mas deu super certo, conseguiu enganar a Red Bull ali, e aí conseguiu com isso ajudar o Leclerc a ficar em segundo. A Ferrari com isso conseguiu o segundo lugar no campeonato de pilotos, segundo lugar, né, garantiu o segundo lugar no campeonato de construtores e o segundo lugar na corrida também. Eu acho que o Leclerc foi bem, ele realmente foi o segundo melhor piloto do ano, eu acho que ele mereceu ficar como vice-campeão. Como você falou, né, os erros, eu acho que ele teve alguns, mas a Ferrari teve bem mais erros que ele, então a Ferrari mais que jogou o título fora do que ele, mas também o carro da Red Bull, depois de um determinado momento do ano ali, também ficou quase imbatível. Mas é isso, eu dou ponto positivo para ele, porque eu acho que ele fez uma boa corrida e um ponto positivo para a tática da Ferrari depois do ano inteiro de reclamar uma vez eles acertarem. No lugar tivemos Sérgio Pérez, que largou em segundo, teve toda a chance de ficar na frente. A Red Bull não errou estratégia, ele simplesmente andou para trás. E ele tinha chance, cara, de pegar esse, porque seria uma consagração para ele. Ele não é melhor piloto que o Leclerc. E ficar na frente do Leclerc talvez seria isso. Agora ele vai para casa com um gosto amargo na boca, correndo um risco de perder essa vaga, porque provavelmente o Ricardo vai ser pelo reserva da Red Bull, mas ele pode virar titular a qualquer momento, né? Pediu 1 milhão de desculpas entre o GP do Brasil e agora, ou seja, ele sabe qual é o lado mais fraco da história, e ainda assim não consegue entregar, fica gosto amargo na boca com todas as condições do dia, e ainda ficou mendigando, aí eu já não concordo, ficou mendigando pro Verstappen desacelerar, pro Leclerc aproximar para segurar, e aí, tipo, ele não fez o papel dele, aí é contar demais, aí ele usar o Verstappen de muleta não é legal. Ponto negativo. Eu concordo com você com o ponto negativo, eu achei, como a gente tá falando só dessa corrida, eu achei também bem apática, assim como o ano dele, bem apático. Toda a reclamação dele na corrida do Brasil não valeu de nada, porque ele acabou 3 pontos atrás. Se ele tivesse trocado o Verstappen, ele ainda tá acabando pontos atrás, então não adiantou de nada. Eu achei bem fraco a corrida dele. Eu também acho que a Red Bull não errou na tática, mas ela foi enganada assim pela Ferrari. Eu acho que a Ferrari teve uma hora que falou assim, vamos fazer sei lá o que para entrar nos boxes. Aí a Red Bull ficou com medo, entrou com o Pérez e a Ferrari acabou ficando. Não diria que foi um erro da Red Bull, mas foi uma finta, né? Foi um blefe da Ferrari. E aí a Red Bull fez o que achou que era o mais correto, e eu não vou achar que é um erro, porque eu não acho que é um erro, não. Se não fosse um blefe, eles tinham dado certo. Eu acho que é só um... Não,
É a esperteza da Ferrari, não é erro da Red Bull. Mas eu digo até mais. Eu acho que a Red Bull, eu acho que a Ferrari fez isso com uma manobra arriscada. E contou com o Leclerc melhor que o Pérez para entender a posição. O problema é que o Pérez sequer chegou perto do Leclerc, né? Porque assim, quando eles fez a estratégia, eles assumiram, pô, eu vou estar 15 voltas com mais pneu. Porque na verdade o que aconteceu? A Ferrari fez uma primeira parada e o Pérez deu uma esticada. Quando teve a segunda parada, o Leclerc não fez essa parada. O Leclerc saiu e fez uma parada só. Então ele estava com o pneu bem mais gasto lá na frente, contra o Pérez, que estava também com o pneu duro e um pneu mais novo, né? Só que quanto mais voltas vão fazendo, a diferença se torna menor, né? E só que o Pérez sequer teve espaço para atacar. Quando ele teve a chance de atacar, ele foi atrapalhado pelo Gasly e ainda reclamou. Então, assim, pra mim é pior ainda porque ele ainda reclamou. Se não fosse o Gasly e tal. É sempre isso. É sempre, se o Verstappen não me ajudasse, se não fosse atrapalhado por isso, sabe assim, faltou um pouco de garantia dele. E eu percebi, e assim, a gente rasgou elogios com ele em Mônaco, até Mônaco, quando ele ganhou, né? Que ele ganhou o Baku, ganhou o Mônaco. Aí, de repente, chega depois de Mônaco, e aí você pode acompanhar nosso podcast. Ele só vai caindo. Eu falo assim, parece que depois que ele assinou, ele vai caindo, e termina de uma forma decepcionante. E fica jogando a culpa nos outros. Então é difícil defender. Sim, sim. Bom, de coisa boa, ele fez 11 pódios nessa temporada, né? Ele fez o mesmo número de pódios nessa temporada que ele tinha na carreira dele inteira antes, mas não salva. Então eu também dou ponto negativo pra ele.